As pretensões de Wagner e do movimento de Nova Reforma Apostólica, eu vou tentar resumir aqui, mas basicamente eles dizem o seguinte: a igreja errou quando no século I limitou o apostolado aos 12 e Paulo. Foi um erro da igreja, porque a igreja deveria ter nomeado novos apóstolos. À medida que os apóstolos iam morrendo, eles deveriam ter sido substituídos por outros apóstolos. Mas a igreja não fez isso. A igreja fechou com os 12 e Paulo. Os missionários não eram chamados de apóstolos, nem isso eram, né? O nome apóstolo ficou restrito a Paulo e os 12, e se nomearam presbíteros e bispos para governar a igreja. Esses presbíteros e bispos fizeram um trabalho muito ruim, porque eles não tinham autoridade. A prova disso é o surgimento da igreja católica, o surgimento das heresias. Quando Deus deu a reforma protestante foi pela metade, porque os reformadores deveriam ter restaurado o ofício apostólico na igreja. E agora o que é que Deus está fazendo? Uma nova reforma, que é apostólica. E aí eles dizem, essa reforma que Deus está fazendo agora, restaurando os apóstolos na igreja, é maior do que a reforma protestante. É mais profunda e muito mais extensa, e vai mudar a face do cristianismo. Palavras literais dele. Vai mudar a face do cristianismo. Vai ser outro cristianismo. Em vez de ser um regime democrático, de presbíteros e pastores, tem que ser um regime teocrático, onde Deus governa através dos apóstolos. Onde Deus governa através dos apóstolos. Porque é a única maneira, ele diz, de enfrentar, isso ele fala direto, o reino do mundo. Como é o reino do mundo? Os poderosos governam. O mundo tem um sistema, Satanás tem um governo, e só um governo forte pode suplantar outro. Para que a igreja se restaure no mundo, para que ela domine o mundo, ela tem que subverter o domínio de Satanás. E para isso ela precisa de apóstolos que deem a visão, que tenham autoridade, que comandem a palavra de Deus juntamente com os profetas. Então, esse é o ponto central do movimento chamado de Nova Reforma Apostólica, que a gente chama de dominionismo também. É um nome que já pegou, né? Não confunda com o teonomismo ou o amilenismo, que é uma posição escatológica que diz que a igreja vai ganhar o mundo antes da vinda de Cristo, não é isso? E que o milênio, então, se dará depois que o mundo inteiro se converter a Jesus através da pregação do Evangelho. O pessoal confunde isso com o dominionismo apostólico. O dominionismo apostólico é diferente. Ele diz a mesma coisa. A igreja vai dominar o mundo, mas através da guerra espiritual e da autoridade dos apóstolos, pela instalação do governo apostólico, não só na igreja, e aqui o Wagner criou um conceito interessante, mas na igreja estendida, que é a sociedade. E ele cria o conceito de apóstolo de mercado. Já ouviram falar dos 7 montes? São 7 áreas da humanidade: política, economia, saúde, arte, diversão, guerra. 7 áreas da humanidade em que Deus vai levantar apóstolos para governar. Ou seja, na área econômica, Deus vai levantar um apóstolo que vai transferir, eles usam esse termo, transferência de riqueza, que vai transferir a riqueza do mundo para a igreja. Deus vai fazer sinais e prodígios nessa época, ressurreição de mortos, muito maior do que os apóstolos fizeram. O mundo vai ser governado por apóstolos instituídos por Deus. Vocês acham que isso é loucura de Wagner? Vá ler René Terranova. A mesma coisa. Estevão Hernandes, a mesma coisa. Valnice, Neuza Tioca, todos os apóstolos têm a mesma visão de que a igreja vai dominar o mundo através da restauração do governo apostólico.